Nosso convidado de hoje é psicólogo, psicanalista e acompanhante terapêutico. Ele já coordenou a equipe de acompanhantes terapêuticos do Instituto A Casa. Participou da formulação de cursos nessa instituição. Também foi diretor-presidente do Instituto Terapon Adolescência, coordenador da equipe do projeto Casa Moradia da Secretaria do Menor e membro da Comissão de Menoridade do CRP de São Paulo. Com esta vasta experiência, ele veio esclarecer um pouco para a gente sobre qual é o trabalho do acompanhante terapêutico e a sua aplicação. Vamos lá? Bom, em primeiro lugar, Ana, muito obrigado por ceder essa conversa com a gente. Espero que a gente consiga aprender muitas coisas, que a gente possa ter uma dimensão maior do que é o trabalho do acompanhante terapêutico, que faz o acompanhante terapêutico. Então, para começar, eu queria que você falasse um pouco, talvez, sobre a sua experiência, sobre a sua prática e o que é um acompanhante terapêutico. Bom, eu agradeço o convite para estar falando aqui com vocês. Acho que é sempre muito bacana poder transmitir a experiência da gente e vocês terem tido essa ideia de ter um site que as pessoas possam acessar. Acho super legal contribuir com isso. Bom, a minha experiência clínica começou com o acompanhamento terapêutico, né? Eu hoje, além do acompanhamento terapêutico, sou psicanalista, tenho outras inserções, né? Mas quando eu estava no terceiro, quarto ano da faculdade de psicologia, eu entrei para a equipe de acompanhantes terapêuticos da Casa. A Casa é um hospital dia, que foi fundado em 1979, então a primeira experiência de abordagem da loucura, que não é uma abordagem pela internação, ao contrário, a ideia do hospital dia, né? As pessoas não foram retiradas do espaço público da família, né? Bom, eu entrei para essa equipe e a minha turma foi a primeira turma de acompanhantes que quis permanecer na equipe enquanto acompanhantes, né? O que acontecia antes era que a equipe de acompanhantes era a porta de entrada para a pessoa se tornar um terapeuta do hospital dia. Tá. Né? E a minha turma foi a primeira turma que entendeu que o acompanhamento terapêutico era uma marca própria, que valia a pena permanecer nela para poder desenvolver. A figura do acompanhante terapêutico ele vai surgir como um desdobramento nessa linhagem aí. Porque quando você cria, por exemplo, o Hospital Dia, fica faltando um elo, que é o seguinte: as pessoas internavam os pacientes e nessa internação retirava-se ele da família, a internação para ficar lá o tempo inteiro fora. Sim. No Hospital Dia ele vai passar a noite em casa, os finais de semana em casa e rompiam, justamente porque a ligação familiar é o ponto principal de conflito, às vezes rompia uma insuportabilidade, né, de aguentar o sujeito lá. Então o acompanhante ele surge como uma espécie de pronto-socorro, assim, né, e no Hospital Dia, por exemplo, na nossa experiência era isto. E o terapeuta ia até a casa do sujeito para tentar resolver aquela situação. E aí se descobriu que a ida dele lá, em geral, eram terapeutas da instituição, não tinha esse nome de acompanhante terapêutico ainda. Eram terapeutas da instituição que iam lá e nessa conversa tiravam o sujeito de casa, ia tomar um café na esquina e se percebia que esse movimento já às vezes era suficiente para conter a crise, você fazer uma ruptura ali naquela cena que se montava muito rapidamente, era explosiva, e se aliviava a situação e era possível permanecer com o dispositivo funcionando no hospital dia, né? Você falou que você quis reforçar para a gente que o acompanhamento terapêutico ele é um trabalho clínico, porém ele não se dá numa clínica convencional, né? Não é um setting pré-estabelecido e você lida com as situações que o seu paciente lida, talvez diariamente ou com mais frequência. Como que é pro terapeuta ter que lidar com
com o público, com o privado e ter que manejar diferentes settings enquanto está com o terapeuta. Quais são as dificuldades, quais são os ganhos que isso tem? Comenta um pouco disso pra gente, por favor. Então, justamente aí que reside a potência do trabalho, né? Você está tanto inserido no contexto familiar do sujeito, quanto nas dificuldades que ele tem de percorrer os espaços abertos, na cidade, ou se vincular a qualquer projeto de conexão social, assim, né? Então você tem esse lugar privilegiado, que é o lugar de ser ali uma espécie de testemunho daquilo que é o entorno daquele sujeito, né? Uhum. Aquilo que ele conta, ou que a família conta no espaço de tratamento tradicional, você não está vendo, né? Está inserido ali, né? Então, estou me lembrando de uma situação em que um acompanhante conta que a família estava lá em tratamento e tal, aí se indica com o acompanhante, e ele chega na casa do sujeito e tal, e o cara só ficava deitado na cama, e ele propunha coisas, o cara não saía, não sentava, não levantava, até que ele fez o seguinte, ele pegou e se deitou ao lado do sujeito, no chão, e começou a comentar com o sujeito o que ele via de onde ele estava, né? E aí eles começaram toda uma ligação. A ligação começou por esse gesto do acompanhante de se deitar e viajar na história ali junto com ele, né? O cara se ligou que, opa, tem alguém aí que não está afim de enquadrar em qualquer coisa, né? Só que nisso passa um tempo, o pai abre a porta do quarto, esse é um quarto aqui, o pai abre a porta e fala, agora era só o que me faltava, além de um vagabundo tem que sustentar dois, porque esse outro eu pago para vir aqui. Então tem essa reação que o acompanhante fez uma escolha, né, de que lado que ele estava, e bom, isso aí teria que ser trabalhado em algum lugar. Eu vou fazer uma pergunta que eu acho que eu ouvi na palestra, mas eu não tenho certeza. Não é regulamentado, né? Ainda vou ter. Eu acho que não tenho notícia disso. É sempre uma questão. Eu também tenho uma coisa a dizer aí que eu acho que é o seguinte, ó. Eu acho que até não é profissão. Até não é profissão. Não é profissão, eu acho que até é função. Acho que é uma função que a gente exerce em determinados lugares, em determinados momentos, em determinadas situações. Eu acho que um terapeuta, às vezes, ele está atendendo no consultório, ele é um clínico de consultório, e se ele tem esse nível de abertura de experiência, muitas vezes ele vira um ator. No consultório, ou em determinados momentos do tratamento de um paciente, né? Porque ele entende que tem uma convocatória para um uso de recursos que ele pode se disponibilizar a fazer. Mas eu acho que ele não precisa ser fechado a uma profissão. Eu acho que os teólogos podem fazer, os psicólogos podem fazer, né? Assistentes sociais, várias pessoas podem fazer. Eu acho que o que precisa é se alimentar das fontes onde se produz aí relatos da experiência, conhecimento, né, as teorizações e, fundamentalmente, a análise pessoal. Eu acho que isso também assegura muito da qualidade do trabalho e da ética. Para quase terminar aí, eu queria que você me dissesse, sobre o seu ponto de vista, claro, qual que é a diferença que você enxerga entre a psicologia que você exerce, aí a psicologia do acompanhante terapêutico, a psicologia clínica, institucional, da psicologia que é vista pela população, pelo senso comum? Olha, eu acho que aí eu vou pegar um pouco da coisa do trabalho clínico mais tradicional do consultório, né? Que eu acho que é onde a gente tem a oportunidade de se encontrar mais com o senso comum quando chega no consultório. Né? Uhum. Então, quando uma pessoa vem procurar análise, terapia, né, ela vem, em geral, muito angustiada e muito desconfortável, porque nas situações mais confortáveis, né, você reconhecer que você não dá-se condição de dar conta de si e tem que falar com o outro, né, e ainda que pagar com o outro para escutar. Né? Então, são muito desconfortáveis. Mas o fato desse dispositivo existir, ele também cria um campo de alívio, né,
quando você tem um lugar onde você possa destinar e, na verdade, e se encontrar com que o saber vem para você através do outro, né? O seu acesso ao saber vem através do outro, não é que o outro está ali impondo um saber sobre você. Eu acho que isso é um imenso campo que se abre para você. Então, as pessoas rapidamente, quando elas encontram isso, elas podem aproveitar essa situação. Então, para mim, assim, é quase que muito difícil dar essa dimensão do que é o trabalho clínico sem a experiência clínica. Só quem passa sabe. Uhum. E a gente passa porque está sofrendo. Ninguém vai procurar mais para se conhecer, né? Essa conversinha, assim, me conhecer melhor, me fazer uma pessoa melhor e tal, isso aqui, balela. As pessoas procuram porque elas estão sofrendo. É com isso que a gente recebe, é isso que a gente acolhe, né? A gente costuma dizer que o afeto que importa efetivamente no trabalho clínico é a angústia. É esse que localiza onde o sujeito está, o que ele precisa entrar em contato. E para finalizar, acho que talvez é o pedido ou a pergunta mais difícil, que é a indicação de um livro, um filme, uma música. É só de ser um autor. Então, olha, eu queria dizer assim, a maior, assim, eu diria que é quase mais que 50%, a arte nos salva. Né? A arte nos salva. A arte nos conta o que está, nos antecipa o que está acontecendo no mundo. Né? O que é do contemporâneo, o que é a subjetividade de uma época. Né? Então, o contato com a arte, de um modo geral, ele é fundamental para a formação de qualquer terapeuta. Uhum. Então, literatura, o cinema, a música, todas essas coisas, elas fazem passar muito rapidamente uma captação do que é o humano, o que é o psíquico, né? Que é isto que nos explica o nosso ofício, e não o contrário, né? Às vezes a psicologia, a psicanálise tenta ler a arte, isso é sempre ferrado, porque isso é reduzir, porque a arte é maior. Sim, né? A gente que recebe, né? Então, assim, acho que literatura, na minha formação, assim, o Italo Calvino, a Marguerite Duras, o Kafka, Raduan Nassar, aqui no Brasil, são autores, assim, e aí, incríveis, assim. No acompanhamento terapêutico, acho que um grande, acho que o livro que mais pode tocar mesmo a figura do acompanhamento terapêutico é o Don Quixote. Né? A figura do Sancho Panza é o próprio AT por excelência, assim, né? Acho que dá para a gente fazer um paralelo com isso. Legal. Bom, filmes também. Olha, Eduardo Coutinho, esse cara, com seus documentários, ele nos mostra o que é a capacidade de sustentar uma proximidade com o sujeito e que o campo do saber dele apareça. Ele é um analista ali naquilo que ele faz. Edifício Master é um exemplo disso. Né? Aí música também, todos esses que de alguma forma são cronistas, né? Desde o Noel Rosa, assim, Chico Buarque, Adriana Calcanhoto, acho que são Lou Reed, são pessoas que fazem a cidade entrar. Assim, né? Então tá, muito obrigado. Obrigado. É isso.